assim, o que aconteceu um pouco é que não é que eu desisti, é que não começa a gravar. Começou. Não é que eu desisti, é que eu achei que estava ficando muito texto. Aliás, isso então é uma coisa que eu já vou falando para vocês. O Eric não faz isso, tá? Se ele falou que vocês vão ler 15 textos, vocês vão ler 15 textos, nem que ele dê aula no sábado. Então é uma pessoa que tem um respeito muito grande pela aula, o que eu acho muito legal. Mas eu vi que vocês já não estavam lendo, que já estava um pouco essa questão dos exercícios, e aí, como o texto do Quine, que foi o texto que ficou para o final, era um texto muito difícil, eu falei, também agora eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre esse texto, porque na verdade o que acontece no presencial é que a gente teria mais uma prova que seria sobre esses textos finais. Eu resolvi fazer uma coisa mais aberta e mais tendo a função mesmo do porquê que eu escolhi esses textos, que a função é exatamente falar do que vocês vão ver daqui para frente. Eu queria um pouco falar exatamente, quando eu pus aquele texto do Quine, que eu comentei um pouco as questões de lógica, o que vai acontecer o semestre que vem. Vocês vão ter, por um lado, um professor falando de Habermas, e por outro lado, um professor falando de linguagem formalizada. E vai parecer que vocês estão em dois universos. Não, historicamente, vocês estão em dois universos, que são os dois modos como a filosofia se colocou diante da sua história no século XX. Ela se colocou diante, então, desse problema da sua historicidade, desses modos, por um lado, se pensando como uma espécie de método científico, porque formalizado, e porque construindo filosoficamente argumentos, e por um outro lado, como uma tradição de leitura de texto de questões filosóficas a partir de outros textos. Então, vocês vão ver isso muito claramente. E filosofia antiga, óbvio, porque é esse aporte, essas disciplinas que a gente chama de disciplinas históricas. Então, vocês vão perceber ali no segundo semestre exatamente os elementos do que a gente está trabalhando aqui. A filosofia no seu aporte científico, a filosofia no seu aporte de leitura de outros textos, né? E a filosofia na sua relação mais teórica. Inclusive, ética também a gente pode dizer que é filosofia prática, né? Porque é a filosofia que vai trabalhar com questões que são da ação, e uma filosofia mais voltada para o seu universo histórico. Então, são essas dimensões que vocês vão ter o semestre que vem. O que eu queria colocar hoje como fechamento? Que também era um texto que eu tinha colocado lá para vocês, que está nesse livro aqui, Debates Feministas, tá? Vocês estão vendo? É um livro da Unesp, que eu super indico para quem tem interesse nesse assunto, que é um livro, na verdade, que vai juntar a Sheila Ben-Habib, a Judith Butler, a Durcília Cornell e a Nancy Fraser. São essas são essas filósofas americanas, são todas escrevem em inglês, estão nos Estados Unidos, e elas fazem um debate, aliás, um debate super acalorado, que é um debate que a gente não tem aqui no Brasil, porque a gente é muito mais manso, tentando encontrar exatamente o lugar histórico, ou o lugar nessa história da filosofia para o que seria o feminismo. Eu tinha escolhido um texto que era da Durcília Cornwell, porque falava da história, mas esse texto comenta outros textos, é um debate mesmo. Tem um texto, um primeiro texto, o outro texto rebate esse primeiro texto, o outro rebate os dois, então são elas, rebate ou concorda, né? Enfim, mas é sempre um diálogo. Então, é um livro de vários textos que dialogam entre si. Por que eu sugiro esse livro para vocês lerem nas férias, para quem tem interesse nesse assunto? Se vocês tiverem essa dimensão de leitura desse texto, vocês forem fazer depois filosofia e feminismo, vocês vão estar super inteirada, porque feminismo não é uma questão de simplesmente ficar citando nomes de mulheres, né? Então, quantas mulheres? Claro, tem essa dimensão histórica também, que várias pessoas trabalham com isso, um resgate histórico. Só que esse resgate histórico, ele tem também toda uma discussão filosófica por trás, e é um pouco essa relação filosófica que eu queria trazer para vocês, que tem a ver, óbvio, com a questão do resgate histórico, óbvio, mas que tem a ver com a noção de história de um ponto de vista da história filosófica também. O que é história para a filosofia e que remete a todo esse percurso que a gente fez até aqui, dos textos principalmente do primeiro módulo do curso, que era o Kant, o Hegel e o Nietzsche. Então, essa questão um pouco da história da filosofia, depois a gente faz um certo corte para falar das questões da história da filosofia do ponto de vista da sua tradição, né, a história, a filosofia se pondo diante da sua história, né, que é um pouco como Heidegger lida, como Quine lida, como Carnap lida, né, então como você tem essas decisões históricas que são do momento, mas eu queria falar hoje para vocês de outras histórias,
Porque uma das questões do feminismo, e eu peguei o feminismo como eu poderia ter pegado outras questões, a filosofia africana, o pensamento brasileiro, o pensamento indígena, as questões da África, as questões do Oriente, porque filosofia é um discurso ocidental. E, vão dizer as feministas, um discurso falocêntrico, né, que é baseado no poder do falo. É uma coisa que vocês vão ler muitas vezes, do falocentrismo, né, do poder, então, de uma voz masculina, né, desse neutro masculino que falou durante toda a sua história, inclusive hoje em dia já é meio ponto pacífico que você não usa homem, você usa homem e mulher, né, embora eu não tenho muito esse problema assim, com homem e mulher, mas antes você dizia homem, vocês leram isso em todos os textos até agora, e esse homem incluía as mulheres, né? Então, hoje em dia a gente já tem mais esse cuidado, tal, assim. Inclusive em alguns extremos, né, em que você escreve tudo com ES no final, enfim. Eu não gosto muito porque eu tenho um pouco essa dimensão histórica da linguagem ainda, mas eu queria falar um pouco de onde vem um pouco essa dimensão de encontrar esses espaços que são o espaço do outro, um pouco essa alteridade, porque o que acontece um pouco com essa figura do falocentrismo, ou dessa figura masculina, ou dessa figura europeia também, porque eu acho que isso engloba as mulheres, mas engloba também todos nós, porque nós não somos estrito senso ocidentais, né? Nós somos latino-americanos, né? Por uma dimensão ocidental, nós estamos deslocados também. E, claro, eu sou branca, mas quem também não é o padrão, não é branco, não é indígena, é oriental, tudo isso fica fora dessa linguagem, né, desse grande universo do que a gente leu até agora, desse universo que a gente construiu até agora, né, dessa história em que há um eu neutro, né, um homem neutro. Quem é o homem do Kant? Quem é o sujeito do conhecimento kantiano? Quem é o espírito, o sujeito do espírito hegeliano? Né? Embora o Hegel fale da China, né, dessas espirais que vão se desenvolvendo em vários lugares, ele está evidentemente pensando sempre como um padrão, vamos dizer assim, maior, aquela história que vem da Grécia, essa construção de uma Grécia branca, como se os gregos fossem homens brancos, ou como eles fossem proto-europeus, coisas que a gente sabe que hoje em dia é uma construção que tem data, é uma construção mais ou menos do período ali, um pouco anterior a Hegel, né? Essa ideia de que as esculturas eram brancas, vocês devem ter visto, saiu recentemente, todo historiador da arte sabe que não, as esculturas elas eram pintadas e elas eram, portanto, muito mais orientais do que aparecem para nós, né? Então elas eram muito mais próximas com aquilo que a gente imagina do que é a Babilônia, do que é a Síria, colorido, cheio de vermelho, do que essa coisa branca que a gente assimilou a uma noção de clássico e a uma noção de depois de Europa e de uma construção de um pensamento. Tudo isso é uma construção histórica. Inclusive, se vocês quiserem ler, existe um livro que é a Atena Negra, né? Eu acho que é isso que é o nome do livro, que vai falar exatamente dessa dimensão de que a Grécia ela era um país, não era um país, né? Eram várias cidades multiétnicas. Não tem essa ideia de que eles eram brancos. Então, todas essas questões elas vão aparecer muito nesse momento. Eu queria falar para vocês do ponto de vista um pouco da história da filosofia, como que esse outro, vamos dizer assim, ele se imiscui, vamos dizer assim, nessa fala do mesmo. Então você tem um eu, que é um eu, o homem, um eu neutro, que na verdade engloba todos esses outros, mas engloba apagando, e como então aparecem essas outras histórias, que não são outras histórias porque são histórias paralelas, porque isso o próprio Hegel diria, não é essa questão, mas porque são histórias que respondem por um outro eu, por uma outra questão, exatamente, por outro imaginário. Inclusive, esse texto que eu tinha colocado para vocês, da Durcilia Cornwell, vai falar muito da simbolização, do simbólico do feminino, que sempre veio a partir de um imaginário masculino. E ela fala, por exemplo, de um romance um romance de uma mulher, de uma americana, que fala do porquê que as bonecas, elas não têm vagina, elas têm pênis, às vezes, mas boneca, né, tem bumbum, né, tem o rachinho da bunda, agora eu já falei, mas não tem nada na frente, é liso, né. Se bem que quando a gente era criança, a gente tinha um Falcon, né, que era casado com a Barbie, da minha irmã. E a gente queria tirar a cueca dele, porque não saía também. Mas enfim, isso aí deixa pra lá, né, porque meninas também têm ideias muito estranhas, né. Mas, então, porque você apaga exatamente o Ken, né, mas o Ken tem cueca que não sai também, né.
Era esquisito, parecia o Silvio Santos, tá louco. Então, mas ela fala um pouco desse universo, como se o que você tivesse que apagar, você tivesse que sumir com esse universo, enquanto tem várias bonequinhas daquelas. Eu já chamava de mijão, né? Ai, que coisa bonita quando eu era criança, né? Que é aquelas bonequinhas que você dá de uma madeirinha e sai xixi pelo. Enfim, você tem um monte de menino fazendo xixi em fontes. Então, como sempre tem esse universo em que tem um certo espaço para o pênis, mas nunca para a vagina. Então, ela trabalha um pouco com essa questão, que isso tem a ver, inclusive, com um desenho do imaginário, que acaba sendo um imaginário humano, mas é um imaginário masculino. Ela vai trabalhar um pouco com essas questões, e aí vocês podem pegar por vários outros pontos isso. Ela trabalha com Lacan, que é um autor extremamente complicado, enfim, e homem também. Mas eu queria puxar, então, um pouco as questões que fazem o fundo desse livro. E aí eu ia remeter lá para os anos 80. Nos anos 80, mais ou menos, alguns autores, principalmente autores que pouco antes, já nos anos 60, no maio de 68, mas eu estou marcando um pouco os anos 80, porque aí é que isso tem uma força maior, principalmente leitores de Nietzsche, principalmente os leitores de Nietzsche franceses, né? Então eles liam Nietzsche, então, ou seja, eles liam essa crítica que o Nietzsche fazia a uma certa historicidade homogênea, homogeneizante, né? Então aquela crítica da extemporânea, mas não só, eles leram mais outras coisas do Nietzsche, inclusive leram muito o livro que o Nietzsche não escreveu, aquele A Vontade de Potência, que foi a irmã do Nietzsche que escreveu, né? Que foi a irmã do Nietzsche que montou A Vontade de Poder. Eles liam muito esse livro, que são os póstumos do Nietzsche. Então, a partir um pouco de Nietzsche, eles vão intensificar as críticas a esse grande movimento que a gente chama malditos leitores de Nietzsche. Na verdade, o Habermas fala isso, tá? Que são os malditos leitores de Nietzsche, que são Derrida, enfim, vários desses autores franceses. Eu gosto muito dos franceses, falo a verdade, assim, do modo como eles escrevem. A filosofia francesa, né? Que é mas tem um modo de escrita que é bem diferente, é um pouco literária também, assim, mas vocês vão estudar também muito Deleuze aqui no departamento, tá? Mas mais pelo pessoal que trabalha com ensino de filosofia. Tem um pessoal também que trabalha com filosofia francesa aqui. Então você chegará. Então, esse aqui são os pós-estruturalistas franceses, mais ou menos, que a gente está falando. E eles vão fazer uma crítica a esse grande movimento que a gente chama, de uma forma panorâmica, de modernidade. Esse movimento que engloba aquilo que a gente leu sobre o iluminismo, que é essa ideia linear e teleológica de que, de algum modo, estamos em processo de ilustração, estamos em processo de desenvolvimento. Então, esse iluminismo, que é uma ideia de uma história teleológica, que tem uma narrativa linear, que tem uma narrativa, inclusive, por etapas, é etapista, muitas vezes, né? Então, você vai passando por etapas até chegar a um determinado momento, e teleológica, porque tem esse horizonte para além dela, enfim. Então, essas etapas mais ou menos desenhadas de que estamos em processo de esclarecimento, que traz implícito também esse tempo, que nos dizeres do Walter Benjamin, que vem um pouco dessa questão nietzschiana, é um tempo vazio e homogêneo, como se todo tempo fosse simplesmente uma linha reta vazia, que você vai colocando, dispondo os momentos históricos, mais ou menos aquilo que a gente leu em Nietzsche, que é aquilo que o Nietzsche diz, essa impossibilidade de esquecer, e essa impossibilidade também de potencializar qualquer momento. Todos os momentos históricos se equivalem, né? Então você tem uma despotencialização desse tempo, porque esse tempo ele é vazio e preenchido por esses movimentos. Um pouco também o que a gente viu do Adorno, falar a verdade, o Adorno é uma outra parte, que é a teoria crítica. Se vocês forem ler esse livro aqui, vocês vão ver muito esse embate, o embate dessa filosofia mais que aqui está sendo chamada ou não chamada de pós-moderna, tá? Enfim, porque eles não gostam do termo, mas a gente vai falar um pouquinho disso, versus a teoria crítica, que é a teoria adorniana, porque não quer dizer que o Adorno também faz a mesma crítica naquele texto que o João apresentou para vocês, né? Essa crítica ao modelo do progresso, que é progressista no sentido de que é um desenvolvimento linear, mas ao mesmo tempo a crítica do Adorno, ela tenta exatamente não jogar a criança com a água do banho, ela tenta conservar dialeticamente
uma noção de história natural, ou seja, que não há uma natureza que foi deixada para trás para a história e vai ser dominada, mas há elementos dessa história que podem levar a uma reconciliação com a natureza, embora é claro que isso seja tenso. Então ele tem essa dialética do progresso que ele vai tentar recuperar, no sentido de manter pelo menos em aberto essa possibilidade, embora é claro, Adorno é o primeiro grande crítico também da noção de esclarecimento, num livro que eu acho que é o maior livro de filosofia do século XX, que é Dialética do Esclarecimento, que ele escreveu com Horkheimer. Eu acho esse livro realmente fundamental para pensar um pouco que ele vai fazer essa crítica do que é esse esclarecimento, do que é essa linha teleológica que vem do Kant, que vai se esclarecer, que o espírito vai se desenvolver e vai vir a verdade e vai efetivar e atualizar todas as suas potencialidades, e um pouco essa questão que ele vai exatamente mostrar, Adorno e Horkheimer, como há todo um desvio aí dessa racionalidade para outros caminhos que não são exatamente aqueles que a gente que estão demarcados naquilo que seria iluminação. Então, nesse sentido, então, dessa rearticulação, que o Adorno diz para a gente não cair no extremo oposto de um mero aglomerado de fatos, que é o que a gente chama de pós-moderno. Então, o Adorno está tentando escapar, embora esse termo sequer vagasse na época, exatamente de você perder qualquer tipo de hipótese de emancipação. Né? A história é um mero aglomerado, ou como dizem os conservadores, e o Habermas diz que essa é a hipótese conservadora, como dizem os conservadores, sempre foi assim, a história sempre teve momentos de ida e de vinda, e, portanto, sempre será. E vamos deixar. Né? Então, você fica numa real política, as coisas o empurra com a barriga. Né? Então, não, a história sempre foi assim, sempre houve dominação, sempre houve dominados, sempre houve escravidão. Então, tá, beleza, né? É um pouco a crítica que vocês vão ver depois lá dos feministas. E aí as feministas vão perguntar, tá bom, então se a gente perde também esse elemento de emancipação, sempre houve dominação das mulheres, então tudo bem, né? Enfim, então, um pouco essa questão. Mas essa despedida, então, da modernidade, que possui vários desenhos. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de um desenho dessa despedida da modernidade. Essa despedida daquilo que o Lyotard, o Jean-François Lyotard, que é conhecido muito como filósofo do pós-moderno, mas eu acho que é uma grande incompreensão do que o Lyotard também trabalha, porque o Lyotard era um leitor de Kant, não é assim, então deixou tudo para trás. Mas o Lyotard fala das grandes narrativas. Então existem grandes narrativas, e aí ele vai falar, por exemplo, o marxismo é uma grande narrativa da história. Essas grandes narrativas, elas entram em colapso, num certo sentido, principalmente nos anos 80, né? Que tem a ver, inclusive, com colapsos históricos, né? E essas grandes narrativas, elas entram em colapso, e aí a gente vai ter um grande debate nos anos 80, que eu queria recuperar aqui para vocês, que é o debate do Habermas, por um lado, e do Lyotard, por outro. O Habermas vai escrever um livro, que vocês provavelmente vão ouvir falar depois com o Eric, com todo mundo, que chamou O Discurso Filosófico da Modernidade, em que ele vai pegar cada uma das críticas à modernidade e tentar mostrar onde elas falham. Então, ele tem um capítulo para Foucault, um capítulo para Adorno, um capítulo para Walter Benjamin, um capítulo para Derrida, ele fala nas entrelinhas do Sartre, um capítulo para os Nietzscheanos, um capítulo para a filosofia da ciência, e aí ele vai mostrar onde todas essas críticas à modernidade, elas falham, onde elas entram em colapso, ou onde elas escondem exatamente o que elas ainda carregam de moderno, o que elas ainda carregam, portanto, desse princípio de emancipação, né? Enfim, que, aliás, ele está defendendo. Tá? E aí ele vai escrever um texto, antes desse texto, desse livro, que acaba ficando como uma espécie de prefácio desse livro, que chama Modernidade, um projeto inacabado. O que ele quer dizer? Não é que a modernidade, ela entrou em colapso e nós temos que jogar fora. E ali era um do Adorno, tá? Então, claro que tem a ver com o texto do Progresso. É que a modernidade não se confirmou, não se infirmou, não foi terminada. A modernidade é um processo em aberto. Ou seja, a gente continua em processo de esclarecimento. Ou seja, os erros têm que ser corrigidos no percurso e não se abandonar totalmente o percurso. A gente tem que fazer uma correção de rota, sim, mas essa crítica tem que vir de dentro do próprio processo. Então, nesse modernidade, projeto inacabado, o Habermas está exatamente falando
dessa questão. Então, Habermas, na verdade, eu vou seguir também, se vocês quiserem, tá? Existe uma parte, eu vou seguir. Por que eu fiz essa escolha de seguir esse livro, tá? Não é porque o livro é meu, não, tá? É porque vocês podem ler e porque a gente não vai ler o texto da Durcília Cornwell, porque eu não passei para vocês. E esse livro aqui, ó, sobre Kant, é um livro que está disponível na UNB. Então, se vocês quiserem ler, é fácil, é o último capítulo do livro, tá? Eu até coloco aqui onde está esse livro. livros.unb.br, vocês vão encontrar vários livros da editora da UNB, livros.unb, ai meu Deus, .unb.br, tá? Vocês vão encontrar esse livro aqui, que é um livro sobre Kant, tá? Os juízos estéticos. E aí, nesse livro, eu falo um pouquinho do Habermas. Então, Habermas, para Habermas, a despedida de todo projeto moderno, parecia apenas uma aposta conservadora, ou como ele chama, neoconservadora, pois se punha a serviço de uma resignação ao que é relativo e histórico. Eu fico resignado à relatividade plena da história. Então, a história é relativa, ela é contingente, eu não tenho nenhum projeto. Abandonando qualquer horizonte projetivo de emancipação. Eu abandono qualquer utopia, qualquer projeto de emancipação, qualquer projeto de mundo melhor. Era preciso conservar, portanto, para Habermas, a possibilidade consensual que, sem regras fixas, fosse capaz de autofundamentar os elementos da modernidade. Então, era preciso conservar essa racionalidade, num certo sentido kantiana, que trabalha ainda esses elementos da modernidade. Com esse problema em mira, Habermas chega a fazer uma crítica das ideias de Kant, enfim. Mas, num certo sentido, o que ele quer dizer é que a gente não pode simplesmente abandonar completamente o projeto da modernidade apenas porque ele não terminou. Porque ao abandonar esse projeto para Habermas, e ele chama Foucault, Derrida, próprio Adorno, tá? Da dialética negativa, da dialética que gira em falso, de neoconservadores. Então é bem radical, ele põe todo mundo nesse saco de neoconservadores. Por quê? Porque ao abandonar qualquer horizonte projetivo, e o próprio Adorno no Progresso vai falar isso, mas você abandona todo o horizonte de projeto, o que você vai ter em mãos, ao fim e ao cabo, é uma espécie de relatividade histórica. E você vai trabalhar apenas nesse universo do relativo. A essa relatividade histórica, os anos 80 deram um nome para esse relativismo, que vem do ambiente das artes. Na verdade, vem da arquitetura, vem de um livro do Paulo Portuguese, que chama Aprendendo com Las Vegas. Que é muito interessante o título e tudo, né? Aquela arquitetura da Bauhaus, a arquitetura moderna, a arquitetura do Oscar Niemeyer, Brasília. Eu vou aprender com aquelas coisas brega de Las Vegas. Né? Então, como se você perdesse exatamente essa ideia de uma construção projetiva que a arquitetura moderna tinha colocado como um grande elemento, que a modernidade tinha pensado, o grande projeto da modernidade formal é Brasília, né? Brasília pensou uma modernidade formal que ia mudar a vida do cidadão e tal. Aí o que o Paulo Portuguese fala? Mas vamos fazer uma coisa kit, vamos misturar. Isso tudo é mero elitismo, inclusive as vanguardas modernas, né? E esse termo, então, pós-moderno, é um termo que hoje em dia ele é absolutamente banido. Chamar alguém de pós-moderno é meio como chamar de positivista, né? É uma coisa assim que ninguém quer ser chamado, é um xingo, né? É uma forma de xingo. Mas a ideia de pós-moderno era exatamente que nós ultrapassamos essa questão da modernidade. A modernidade foi deixada para trás. Ela não é um projeto inacabado. Ela é simplesmente algo que a gente pode descartar, como a gente descartou várias outras coisas. Isso acontece muito nesse discurso que vem das vanguardas artísticas. Só que passa a ser usado para designar todo um modo de pensar de autores que vão ser chamados nessa caixa de pós-moderno. Uma das grandes características do que a gente chama de pós-moderno é exatamente uma certa relatividade histórica, um relativismo histórico. Então, você vai relativizar os elementos de uma historicidade,
você vai relativizar que o Ocidente é melhor que o Oriente. Hoje em dia a gente relativiza isso, mas não nesse sentido, mas é outra questão. Você não vai ter mais essa normativa da emancipação. Por que a emancipação é tão importante? Né? Porque o rompimento, porque uma cidade laica é melhor do que uma sociedade laica é melhor que uma sociedade religiosa. E porque no Vigiar e Punir, por exemplo, Foucault, que é um dos autores, parênteses, acho o Foucault genial, não estou fazendo nenhuma crítica, não. Mas por que a gente acha que o nosso modo de condenação é mais humano que aqueles modos de condenação que você cortava a pessoa em pedaços, jogava para cima, fazia o cara ficar girando num praça pública, num negócio pegando fogo, e todo mundo aplaudindo, fogo! Por que a gente acha que a gente é menos cruel, entre aspas, porque a gente tira uma parte da vida da pessoa em liberdade? Então, um pouco essa questão de relativizar a história, que foi entendido pelos críticos, evidentemente, como pós-moderno. O problema é que, nesse texto Modernidade, um projeto inacabado, o Habermas, ele trata todos esses autores num saco só, como neoconservadores. Eles teriam abandonado exatamente as perspectivas projetivas da modernidade. Um dos autores que ele não cita, e ele não cita no livro, no Discurso Filosófico da Modernidade também, o Discurso Filosófico da Modernidade deve estar aqui, está aqui, ó. Vou só mostrar para vocês. É um livro que eu achei bem interessante, como uma boa apresentação, inclusive, meio zoado, tá? Como uma boa apresentação, inclusive, da filosofia contemporânea. Eu, se fosse dar um curso de filosofia contemporânea, daria a partir desse livro, mesmo que, é claro, eu saiba que há críticas, como ele lê, por exemplo, Foucault, né? Como ele lê Adorno, tal, há críticas, e os próprios autores, né, responderam, né, um pouco em outro nível. Um autor que ele não cita aqui é o Jean-François Lyotard, que é famoso em algumas áreas, porque ele escreveu A Condição Pós-Moderna, então ele cria um pouco... O termo, na verdade, foi criado... Dizem que o termo aparece a primeira vez no Uruguai, mas enfim. Na verdade, o Mário Pedrosa, aqui no Brasil, já tinha usado o termo pós-moderno, já somos pós-modernos, porque o moderno tinha se esgotado, mas com outro sentido, tá? Então, essa ideia do pós-moderno. O Lyotard vai responder ao Habermas com um texto que tem um título muito legal. Então, ele responde ao Habermas, ele que sequer foi citado, e ele diz, olha, eu que sou um filósofo neoconservador, que sequer recebi meu nome, sequer fui nomeado pelo Habermas, eu vou tentar responder um pouco o que o Habermas não entendeu, porque o termo acabou virando um genérico para falar dessa arquitetura que aprendeu com Las Vegas, que é uma arquitetura brega, kit e tal, que perde-se, portanto, a normatividade, desse tipo de pensamento que relativiza alguns elementos da história. Tudo isso foi entendido como pós-moderno. Dentro do pós-moderno também a gente pode colocar a leitura de uma história a partir das mulheres, a partir do Oriente, a partir das colônias, porque tudo isso vem como se você tivesse arrancado, vamos dizer assim, essa primeira camada, e essas coisas elas vêm à tona, né? Vão aparecer esses elementos que ficaram escondidos numa historicidade que parecia una, e não era. Então, essas normatividades outras. Por exemplo, para nós hoje em dia isso não é um problema, mas se vocês pensarem o que seria nos anos 80, ou um pouco antes, colocar em pé de igualdade duas normatividades completamente diferentes, uma ocidental e uma que viesse de um povo oriental, por exemplo, olha, não, são simplesmente modos diversos de pensar o Estado, já causava um pouco assim, não, peraí, a gente tem um Estado de direito, foi uma criação, né, enfim. Inclusive, a grande crítica do Habermas é a da perda da normatividade, que eu acho que não é uma crítica fácil de descartar, porque você perde uma normatividade para julgar também, porque aí de que ponto de vista você está dizendo que determinada cultura está errada ao criminalizar os homossexuais ou ao obrigar que as mulheres não estudem, né? Que normatividade eu uso, se eu estou nesse relativismo. Mas, ao mesmo tempo,
essa normatividade única, ela apagava vários elementos que foram brotando, porque, por outro lado, também, a gente sabe que não foi sem violência que essa normatividade se impôs, né? Nós que somos colônias, né, sabemos, né? A gente veio a ser colonizado por esse pensamento, inclusive, é muito interessante essa história no Brasil, porque quando Dom João VI vem para cá e abandona Portugal lá as moscas, ele traz, logo em seguida, a corte logo em seguida traz um grupo de intelectuais, principalmente pintores franceses, para dar uma cara ilustrada para o Brasil. Esses pintores eram pintores ligados ao Jacques-Louis David, que era um pintor da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela empresta os seus adornos, vamos dizer assim, coitado do adorno, esses seus adornos civilizatórios para um lugar colonial que era escravocrata, enfim, então tá toda uma questão, se vocês quiserem ler também sobre isso, existe um pensador brasileiro que chama Rodrigo Naves, que escreveu um livro que chama Forma Difícil, que tem um capítulo sobre o Jean-Baptiste Debré, que é esse pintor, né, esse pintor que veio da França, e que era um pintor ilustrado, como ele vai pintar os negros, que vocês conhecem o Debré, né? Então esse Debré que vocês conhecem das pinturas, ele era um homem ligado aos pensamentos mais elaborados, a forma difícil, chama a forma. Na verdade, é um livro de história da arte, tá? Mas ele tem esse capítulo especificamente, que o autor chama Rodrigo Naves. Rodrigo Naves foi orientando do Ricardo Terra, daquele texto que vocês leram, que foi tradutor do texto que vocês leram. Então, mas o nome do texto do Lyotard é muito interessante. Ele responde assim para o Habermas. Resposta à pergunta, o que é pós-modernismo? Né? O que é pós-moderno? Evidentemente, fazendo uma referência, resposta à pergunta, o que é esclarecimento? E aí, o que ele vai dizer? O pós-moderno, entendido filosoficamente, não é a despedida da modernidade simplesmente numa espécie de grande festa em que tudo pode, em que tudo é relativo. Não, ele vai dizer que a condição pós-moderna é exatamente a condição de reavaliar reflexivamente, fora da modernidade, o moderno. Então, ele diz que toda a modernidade sempre foi pós, porque ela sempre foi póstera, porque você só avalia, num certo sentido, aquilo que foi historicamente, você só dá um sentido do que foi historicamente, isso serve até, claro, ele não ia dizer isso, o Lyotard não ia dizer isso, mas serve até para a fenomenologia, né? Fenomenologia do espírito do Hegel, eu só vejo o caminho do espírito pós, fora, depois que ele já caminhou. Eu só sei que esse espírito ele se desenvolveu e veio a ser e explicitar-se depois, né? Vendo a história como uma espécie de caminho solidificado, petrificado, que é um termo que se usa. E aí o Lyotard, na verdade, tudo isso se dá um pouco no âmbito, tanto o discurso do Habermas, embora o Habermas praticamente não fale de arte, mas se dá muito próximo de um debate que surgiu dentro da arquitetura e, portanto, das artes. Então, a resposta do Lyotard também é um pouco ligada à questão artística. E ele diz assim: um artista, um escritor pós-moderno, está na situação de um filósofo. O texto que ele escreve, a obra que ele realiza, não são um princípio governado por regras já estabelecidas, porque essas regras elas entraram em colapso. E elas entraram em colapso na modernidade e não podem ser julgadas por um meio de um juízo determinante, pela aplicação de categorias conhecidas a esse texto, essa obra. O artista e o escritor pós-moderno trabalham, pois, sem regra e para estabelecer regras do que terá sido feito. Ou seja, toda condição moderna, que é essa condição de procurar sempre essa emancipação além, ela é pós-moderna, porque esse além, ou seja, estamos em processo de esclarecimento, só pode se dar depois, numa reavaliação desse processo de esclarecimento. Então, é um pouco essa ideia do Lyotard para a noção de pós-modernidade, né? Que é um termo que... E aí vocês vejam como esse debate é quente. Esse debate reaparece nesse livro. Tá? Então, existem algumas autoras que são ligadas mais próximas a Habermas, e elas estão discutindo com Habermas e com a teoria crítica. Portanto, pensando que se você fala feminismo, você só pode falar feminismo dentro de uma normatividade histórica da emancipação, e eu talvez concorde um pouco com elas nesse sentido,
porque num universo de total relativismo histórico, que não é isso que é o pós-moderno, mas se a gente tiver essa relatividade histórica, de onde eu tiro uma normatividade para dizer que o feminismo é uma potência emancipatória? Porque, na verdade, pode ser, pode não ser, né? Era aqui, não era ali e tal, enfim. Eu perco exatamente essa normatividade que pode permitir que eu pense numa espécie de teleologia para frente. Então, por que que todo mundo, ou que os governos, ou que os estados, e inclusive tem vários discursos que dentro desse texto que são jurídicos, por que que eu vou pedir leis que sejam leis que vão punir, por exemplo, os crimes de honra? Até recentemente você tinha crimes de honra, né? O cara estrangula a mulher dentro do elevador, todo mundo filma, ele joga a mulher pela janela, e depois ele fala, não fiz nada. E isso, para nós é estranho, mas não era, né? Não era há pouco tempo atrás. Fala, quem que tá com a mão levantada? Raquel, né? É só para entrar na discussão também, essa questão do pós-moderno, né, que, tipo, uma coisa que questiona muito é os limites das categorias, por exemplo, que você já disse, o limite da categoria de homem, que não é o sujeito transcendental, é um sujeito masculino, e depois as feministas vão trazer essa coisa da mulher, e depois as feministas vinculadas ao pós-modernismo vão relativizar a figura da mulher, e relativizar o feminismo como também ele funciona como um espaço de opressão de minorias dentro do feminismo, que não compõem essa mulher universal, que é justamente aquele capítulo 1 Problemas de Gênero, da Judith Butler, que ela fala dessa questão do feminismo num cenário de relativismo, se ele não teria capacidade de articulação enquanto movimento social. E assim, uma das coisas que se destaca, na minha opinião, é a dimensão da linguagem. Porque se a linguagem, ela produz a verdade, então você tem uma verdade dada através de uma determinada linguagem, de uma determinada comunidade, que é uma coisa que se aproxima até do segundo Wittgenstein, né? Então, você vai ter várias normatividades simultâneas e várias potencialidades e vários conceitos de emancipação. Então, o que eu acho que é muito urgente é você evitar alguém ditando regra para o outro, no sentido de a emancipação é isso, você deve seguir esse caminho, esse é o destino. Não necessariamente. Então, eu vejo por aí. Então, a questão desse debate é essa, é um pouco, vai por aí. As críticas a Judith Butler nesse texto, né, há várias críticas a Judith Butler e nessa posição que ela toma, inclusive se fala muito dessa questão de que até mesmo esse discurso do feminismo, até mesmo o feminismo, ele é um feminismo que se põe como né? Então, exatamente aí, elas falam assim do feminismo negro, enfim, e claro, aqui no livro, nesse livro que eu estou usando como base, ainda a gente pode falar assim, vocês não estão falando de uma questão que não é americana, né? Elas reconhecem isso. Só que um pouco a questão dessas outras autoras que vão discutir com a Judith Butler, que estariam mais próximas de Habermas, é exatamente isso que você falou. Essa normatividade, que não precisa ser uma, e é por isso que o Habermas, inclusive, recupera Kant, mas aí num outro sentido que vocês vão descobrir depois, que ela não precisa ser uma, mas ela tem que ser autofundamentada a partir da própria racionalidade, enfim, que é a ideia de emancipação. A emancipação, se vocês pensarem lá em Kant, ela não é uma norma. Claro, não vou dizer que o Kant está pensando no sujeito masculino, não é isso. Mas ele diz que é ousar saber, né? Então, num certo sentido, a autonomia é dar normas para si mesmo. Só que essas normas não são qualquer umas para Kant, claro. São aquelas que a racionalidade põe. Então, nesse sentido, o Habermas avança um pouco nessa questão, que é exatamente essa questão linguística, né, do consenso linguístico. São consensos que você vai organizar não como sujeito transcendental mais, porque o sujeito transcendental é realmente uma figura metafísica, mas a partir desses consensos que podem ser colocados ainda do ponto de vista jurídico. Tal. Então, exatamente o debate vai por aí. A grande pergunta das detratoras, ou principalmente da Nancy Fraser, né, para a Judith Butler, é de onde ela tira essa normatividade, de que você tem, portanto, o ismo, feminismo, porque é um ismo, né, enfim,
se feminismo não seria mais um dos desdobramentos dessa modernidade inacabada. Portanto, não seria algo que está fora desse movimento, que é o movimento da emancipação, mas seria um outro passo. Então, esse é um debate, claro, que é o que a Judith Butler responde. Eu não sou pós-moderna nesse sentido que vocês estão colocando, e aí ela rebate. Na verdade, o debate é bem... Porque aí é uma outra autora que vai lançar mão de Lacan para pensar a questão do feminino, né, da construção desse feminino. Porque é exatamente isso que a Raquel estava falando, né? Quem constrói esse feminino também, esse feminino não é uno, e inclusive parênteses, tá, gente? A gente vai ter um evento que eu acho que eu mandei para vocês, que é sobre escrita feminina, e que é aqui do departamento, e uma das questões que eu acho que é premente é se há alguma coisa de essencial numa escrita que faz dela feminina. Quer dizer, não é uma questão que está colocada lá para as meninas, mas é uma questão, se você disser uma escrita é feminina. Em que sentido? No sentido aqui um pouco desse debate, uma das questões que é colocada ela é exatamente recuperando a ideia do Adorno. Não é que a escrita é feminina, é que você tem um modelo único de escrita que foi instituído a partir um pouco dessa noção de ciência, que é aquela noção de ciência como método, que aparece lá naquele grupo que seria o grupo do Carnap, né? Enfim, viria daí, tá? Enfim, então viria também, inclusive, dessa linhagem do Wittgenstein, que diz que escrever cientificamente é isso. Esse é um eu uno. Modos de escrita outros também seriam aberturas a outros, a alteridade. Não necessariamente porque existiria uma essencialidade numa escrita que é feminina e é diferente porque é feminina, mas porque você comportaria, vou até citar aqui como ela escreve, está citando exatamente o Adorno. Então, de um certo sentido, existem feministas que são próximas a esses autores, né? Que é exatamente essa questão, não é que é o problema da autonomia, é que autonomia, né? Então, da autonomia no sentido... não vou conseguir achar, eu marquei essa questão do estilo, né, exatamente, que é uma questão que o Adorno vai criticar, exatamente, que você tenha um modo único de discurso, um modo único de fazer ciência, que, na verdade, é hegemônico hoje em dia, a gente tem um modo muito rígido de fazer ciência, não é que esse modo é masculino, ele acaba sendo, não é que ele é masculino porque são os homens que escrevem, ele é masculino porque ele é o eu neutro, esse neutro, como se existisse uma espécie de neutralidade linguística desse fazer, que é o fazer do paper, né, dos sistemas. Ninguém enfatizou o limite do discurso filosófico tradicional na expressão de crítica política com mais militância do que Adorno. O feminismo é radical porque exige que representemos as origens e os limites do discurso filosófico, mesmo quando somos desafiadas a fazê-lo filosoficamente. Ou seja, o feminismo também é esse espaço, então, que foi aberto por outros pensadores, que está sendo pensado por outros pensadores, de uma alteridade radical, né? De você abrir alteridades, né? Você não tem apenas um modo de escrita, e não porque é uma essencialização porque senão a gente cai no mesmo jogo, né? Você tem uma essencialização do que é uma escrita feminina. Então é feminino, tem elementos que são femininos. Diga. Está com a mão levantada ainda? Ai, desculpa, professora, que eu esqueci Não. de abaixar a mão, mas é exatamente isso, você não cair no essencialismo. Sobre a luta do feminismo, a Judith Butler, ela responde essa crítica de que, se não existe uma essência feminina, se não existe nada que nos une enquanto mulheres a priori, então, como que vai existir um feminismo, como que ele vai se articular politicamente? Aí ela fala muito da articulação política ser conjuntural, no sentido de, a partir da formação de uma assembleia para pleitear alguma coisa na rua, aí todas as mulheres se unem naquela causa específica, e então acho que é por aí, não sei, eu gosto muito da Judith Butler. Então você vai ver esse texto porque ela é brava, porque ela apanha muito. Eu imagino. Ela é mais jovem também, assim, do que essas outras autoras, né? Quer dizer, tem
pouquinho mais autoras que começaram já esse feminismo. E essas autoras, elas vieram da teoria crítica, ou seja, teoria crítica no sentido do Adorno, Benjamin, tal, do próprio Habermas, que tem exatamente essa ideia. O Habermas tem essa ideia não essencialista, não existe um sujeito transcendental kantiano, mas existe uma racionalidade móvel, múltipla, que é capaz de, sem um fundamento dado a priori, ou um fundamento essencialista, produzir consensos na conjuntura, enfim, pensando como Habermas. E aí elas puxam essa linha um pouco, dizendo, então, olha, vocês não precisam, então, ficar pensando que vocês são um além da modernidade ou alguma coisa fora da modernidade. Eu só queria colocar um pouco essa questão, um pouco do que a gente estava falando dessa história, né, que vem, então, Kant, de Hegel. Aliás, a Judith Butler é uma leitura de Hegel, né? Sabe, né? Essa ideia da dialética e tal. Então, não é que essas autoras não leem homens, né? Eu acho que, assim, não é essa a questão, né? Inclusive, não é a questão, isso eu acho bem radical, às vezes, de se procurar escritoras que sejam mulheres, sabe? Então, você ficar procurando, porque você pode encontrar uma escritora que é mulher e que não necessariamente no texto dela está implicada alguma questão que é, entre aspas, feminista. É claro que ela vai ter toda uma posição interessante dentro do tecido social. Agora, não necessariamente ela pode ser acionada, inclusive, dentro desse discurso do feminismo. Uma outra autora que a gente ia ler, nessa imbricação que não deu tempo, que era a Hannah Arendt, eu acho que as questões dela estão em outro lugar. Embora, é claro, ela toque em questões que são que talvez um homem não tocasse, né? Que é a questão do casamento, da família e tal. Mas não é exatamente uma autora, claro, os feministas vão recuperar, mas uma autora que tenha tanto influxo como, por exemplo, os autores da teoria crítica. Apesar de eles serem homens. Então, tem um pouco, claro, essa dimensão, não é que eu não estou dizendo que não tem, mas é mais um debate, exatamente, dessa história outra. E por que eu quis trazer isso no final para vocês? Porque vocês vão ter essas dimensões no curso, tá? Que vocês têm, sim. Não é a minha área, tá? Eu, na verdade, comecei a ler, li esse livro. Eu li esse livro especificamente para fazer esse curso, procurando um texto, talvez esse que eu tenha escolhido, talvez eu mudasse depois para o próximo curso, porque ele é muito lacaniano, e Lacan não é para principiantes, né? Não que vocês sejam principiantes, eu também não entendo quase nada, né? Lacan é um autor muito, muito difícil, e não é um autor que a gente vai ler muito propriamente, porque é um autor que, apesar de ser muito tratado na filosofia também, mas ele não é um autor exatamente da filosofia, mas elas trabalham muito com esse autor, vários autores aqui trabalham com Lacan, exatamente porque ele tenta mostrar essa construção do feminino, que é uma construção, como todas as outras, enfim, não é essa questão. Então, eu acho que eu teria escolhido um outro texto, né? Então, eu quis trazer para vocês exatamente porque essas dimensões, que são dimensões que eu acho que aparecem nessas outras histórias, dentro dessa distensão do que é moderno e do que seriam essas distensões do pós-moderno, dessas aberturas, vamos dizer assim, a outras historicidades, e, claro, trazendo todos os problemas filosóficos que vão ser carregados nesse jogo. Um deles, da Raquel falou, é essencializar por um outro lado um eterno feminino. Então você só simplesmente troca uma coisa de lugar, não é isso, claro, já não era isso, eu acho que na Simone, mas não é essa questão do feminismo. Agora, ao mesmo tempo, você transformar o feminismo num certo discurso hegemônico que também apaga que não existe um único problema feminino, um único problema feminista, também é uma questão que tá colocada, mas e aí a questão que eu acho que é mais interessante no texto, talvez porque eu tenho um pouco mais esse trato, vamos dizer assim, com autores que são da tradição da teoria crítica e kantianos, é uma dimensão que é uma dimensão social e política dessa questão, que inclusive vai perpassar muito esses textos, desses debates feministas, que é uma questão jurídica, que é como, na verdade, então, nós normatizamos essas relações, né? Porque isso estava inscrito, vamos dizer assim, na letra da lei. Então, estava inscrito numa certa normatividade que que se conformava, que tomava forma do Estado e da democracia e de tudo isso que a gente sempre prezou como
um discurso da emancipação política, e como por dentro exatamente desse discurso você pode achar esses espaços, né? Achar exatamente os consensos que dentro do próprio discurso movem esse discurso, que é o discurso jurídico, para esses outros lugares, né? Para você aceitar elementos, e aí vão várias questões que vocês sabem que não são fáceis de lidar, e que a filosofia não vai lidar exatamente com elas, né? Que são essas questões mais da família, enfim, na filosofia lida com essas questões quando ela está tocando, vamos dizer assim, abordando esse nível jurídico. Esses textos também vão tratar bastante dessa questão. Eu tinha escolhido esse texto que a gente acabou não lendo, da Durcília Cornwell, porque ela retomava os outros de uma perspectiva histórica, né? Como é que essa outra história, né? Essa outra historicidade, mas que não é outra porque se põe do lado, né? Ela também é outra porque ela move, vamos dizer assim, esse outro espaço. Então, é um pouco, eu queria colocar essa questão como fechamento do curso, um pouco exatamente para, como a gente já leu os outros textos também, vocês encontrarem aí as várias dimensões do que é filosófico, do discurso filosófico, né, que vocês vão encontrar durante o curso, durante o nosso curso, que vocês vão ter professores, aí cada professor, evidentemente, pesquisa uma área, então vocês vão ter professores que estão mais voltados para essa questão do feminismo, o que isso significa que necessariamente a gente tem pouquíssimas professoras, tá, no departamento, mas não significa necessariamente que são professoras. A gente tem inclusive professores que são mais versados, que conhecem mais, que trabalham mais essas questões. Por exemplo, o professor Erivelto, que vai dar filosofia da psicanálise, porque ele é um grande conhecedor de Lacan, né? E dessas questões que perpassam esses textos. Então, eu acho que vocês vão ficar bem. Esse curso, por exemplo, Filosofia da Psicanálise, eu indico para quem já tem um pouco esse conhecimento, né, dessas dimensões, aí eu acho que vai gostar muito do curso. Agora, não é um curso introdutório também. Eu quis só fazer esse final para introduzir vocês a uma história, a epistemologia, e aí ele mudou, né? Na verdade, não tinha esses pré-requisitos. As disciplinas praticamente não tinham pré-requisitos. Então, melhor, né? Porque se tem pré-requisito, ele já está dizendo que você tem que saber, você tem que ter lido Kant, por exemplo, porque epistemologia é um pouco essa questão, né? Você tem que ter lido um pouco essa questão, esses elementos, né, kantianos, você tem que entender um pouco essa questão do eu transcendental, tal. Agora, assim, só terminando, assim, uma questão bem, eu sei que é bem polêmica, uma vez a gente traduziu uma entrevista com o Zizek, está traduzida na revista Polemos, que é a revista dos estudantes. A gente pediu para a revista, né, não fomos nós que fizemos a entrevista, ele deu uma entrevista para uma revista, acho que uma revista austríaca, e ele deu essa entrevista, a gente achou a entrevista muito interessante, pedimos a autorização para traduzir, traduzimos e publicamos. E o Zizek, o texto já é antigo, porque essa revista já tem 11 anos, né? Então, antigo assim, está em outra dimensão do que essa questão já veio caminhando. Ele fala um pouco que, na verdade, num certo sentido, o eu cartesiano, que é um eu vazio, é que permitiu os ismos dessas alteridades, porque ele esvaziou de corpo masculino o eu penso. Então, o eu penso, a partir de Descartes, não é mais um homem, é um eu penso. Né? Eu penso, logo existo, não é um homem. Né? E aí ele faz toda essa construção, que é um pouco a contrapelo, de que está escrito no desenvolvimento da filosofia moderna e da modernidade, inclusive os seus desdobramentos críticos. Então, é um texto bem polêmico, se vocês quiserem lá ler, está na Polemos, tá? Que eu acho que é interessante para a gente entender um pouco por onde vai o debate também, né? Para onde vai esse debate desses autores e como estão sendo pensadas essas questões, né? E quais são os problemas, né, que se põem também no horizonte dessas questões. Estou fazendo, claro, um grande apanhado aqui, uma coisa bem geral, né? Estou falando de algumas autoras que vocês vão ler, Judith Butler, provavelmente, a Nancy Fraser, acho que tem até uma monografia que está sendo defendida agora, que é uma autora que era pouco lida, agora está sendo mais conhecida no Brasil, se lê muito Hannah Arendt no departamento, com a Simone de Beauvoir ninguém trabalha muito, mas é uma autora também que tem bastante circulação. A gente tem a professora Ana Miriam,
que trabalha com uma autora do século XV, que é a Christine de Pizan, tentando, então, pensar... Aí a gente está num outro nível de historicidade, né? Porque uma coisa é a historicidade que a gente está pensando aqui, que é o feminismo dentro dessa grande narrativa, ou vamos dizer assim, destruindo ou reconstruindo essa grande narrativa. Outra coisa é você pensar essas autoras no seu tempo, porque aí você vai ter uma outra forma de pensar, inclusive o que era ser mulher, porque não existe uma mulher histórica, né? Única, né? Então você tem modos de ser acionado socialmente como mulher, né? Nos vários tecidos sociais, mas ela estuda essa Christine de Pizan, que é uma autora do século XV, que é óbvio que é super interessante, né? Porque raríssimas autoras no século XV, inclusive raríssimas autoras que não eram ligadas a um desdobramento um pouco místico, né? Porque a mulher, ela tinha esse papel místico por ser uma figura um pouco, inclusive por ser mulher, né? Porque Deus escolhe falar pela boca da mulher e tal. E a Christine de Pizan não está nesse núcleo, né? Ela escreve textos sobre a guerra, sobre bom governo, né? Ela escreve sobre outros assuntos políticos, ela tem um tratado sobre a guerra, que foi muito lido na época. Hoje em dia não tem nem tradução, não achei nem tradução, acho que achei uma tradução em inglês, não achei nem tradução para o francês moderno. Sim, não achei procurando na internet, claro, deve para comprar tem, mas livros franceses proibitivos total, né? Porque são caríssimos, mas porque na verdade, num certo sentido, ele tem mais uma dimensão histórica, né? Um pouco antiquarismo, um pouco uma coisa assim de estudo histórico, porque ele não é filosoficamente tão relevante quanto outras obras da Christine, mas é também uma dimensão dessa outra história. Aí já a história histórica, né? Um pouco como eu falei para vocês. Então, tudo isso vocês estão aí, tá aí para vocês conhecerem. Então, se vocês quiserem conhecer, inclusive, deem uma olhada depois no programa de Filosofia e Feminismo, que é uma disciplina que eu acho que não tem pré-requisito, eu acho, ou tem pré-requisito IPF, e é uma disciplina que tem muita procura e pode interessar vocês nessa dimensão aqui do que eu apresentei. Então, gente, acho que era isso, né? Assim, um pouco questão. Não queria realmente esgotar o assunto, nada. Só queria apresentar e tentei puxar um pouco essa questão do Lyotard e do Habermas, um pouco porque o livro vocês podem ler se vocês quiserem, tal. Então, né, no texto que estava à mão, eu fiquei pensando um pouco hoje como é que eu podia trazer essas questões, sem necessariamente entrar no texto do Sila, porque a gente não leu, né? Então, não faz muito sentido eu ler estruturalmente um texto que só eu li, né? Eu trouxe um pouco as dimensões do texto dela, fica aí como uma hipótese para leitura de vocês, tal. Então eu quis fazer um quadro mais geral dentro desse quadro, evidentemente, que a gente estava estudando, que é ligado à noção de emancipação kantiana, à noção da dialética hegeliana, e qual é a herança, vamos dizer assim, que nós recebemos desses autores e como ela foi pensada no século XX, dentro daquela questão do Heidegger com Quine, com Carnap, e como ela está sendo pensada no século XXI, porque essas questões são muito mais do século XXI, né? Esses textos que eu li aqui são textos extremamente atuais, né? A Judith Butler estava no Brasil há pouco tempo. A Angela Davis veio para o Brasil recentemente. Então, todas essas autoras, elas estão ganhando uma dimensão de debate agora, né? Então, é um pouco essa questão que eu queria trazer para vocês, para fazer esse fechamento do curso. Então, a gente começou lá no curso com uma ideia da tarefa do leitor, o que é o leitor de filosofia. Isso vale para todos os textos, vale inclusive para esses textos que são mais atuais, porque a gente tem um pouco um modo de ler esses textos, porque eles falam mais para a gente. Eu leio o texto da Judith e eu sei do que ela está falando. Ela está falando de aqui agora, ela está falando da guerra do Iraque, ela está falando dos Estados Unidos, de 11 de setembro. Eu sei ao que ela está se referindo. Então, às vezes, a gente tem a tendência de ler esses textos de forma menos rigorosa, do ponto de vista estrutural. Mas são textos filosóficos que são construídos também, se são bons textos, construídos também nessa mesma relação do argumento. E você pode encontrar argumentos mais bem construídos, menos bem construídos, né? Então a gente tem que saber separar um pouco a dimensão do que é o pensamento,
não estou fazendo nenhuma crítica à Judite, não, aqui, tá? Estou fazendo meio geral. Então é porque é uma feminista, eu não vou criticar. Não, ao contrário, é um respeito, né? Um respeito ao texto. Tanto que se vocês pegarem esse livro para ler, vocês vão ver que elas, parece que elas vão se estapear. Mas não, elas estão dentro de uma dimensão que é de construção. Assim, não que elas vão chegar a algum acordo, não chegam, mas elas estão discutindo a mesma questão e tentando avançar essa questão, né? Então, e de um modo muito sério, que você pega o argumento da outra, mostra, olha aqui, essa palavra mudou de sentido, essa palavra você usou como metáfora, aqui o seu argumento faz um salto, então é uma questão estrutural nesse sentido, se vocês quiserem, tá? Então, essa questão da dimensão da leitura, eu acho que é algo que vocês devem carregar para todo o curso de vocês. Tá? Então, carreguem essa dimensão da leitura, mesmo quando vocês estiverem num universo que parece que a leitura é menos importante, que é essa dimensão mais da formalização da língua, tal. Não, também é tentar prestar atenção, porque, como disse o Costa Leite, né, não é uma linguagem formalizada que eu vou aprender para aprender uma técnica, é filosofia, né? O porquê essa técnica, o porquê eu estou fazendo isso, né? Qual é o elemento de problemas, de problematização, de respostas e de conceitos e de perguntas que eu consigo pôr a partir dessa formalização. É mais essa questão. Não, senão vira uma linguagem de computador, né? Que é também, né? É também. Mas não é isso, né? É também, mas tem toda uma dimensão de construção ética desses argumentos, de construção estética. É um outro universo, não é? Às vezes eles nem se conversam. Quem vai fazer um pouco essa ponte novamente é exatamente o Habermas, vai fazer um pouco essa junção, né? Inclusive dentro dessa filosofia da linguagem, né? Mas, como dizia o Adorno, acho que o único desses autores que eles liam assim era o Wittgenstein. Ele dizia assim que o Wittgenstein ele percebeu os seus lapsos, as suas falhas, e ele chegou nos umbrais da dialética. Um pouquinho mais ele virava Adorno, né? Um pouquinho mais ele virava um dialético. Mas é um pouco esse autor, assim, esses autores que criaram tradições, né? Então, e é isso, gente. Acho que queria preparar vocês aí para o semestre que vem, né? Então, acho que vocês estão preparados. Vocês vão ler Habermas semestre que vem, com certeza, tá? Enfim. Talvez o Eric não fale de nenhum texto dessas autoras, mas ele conhece muito bem, tá? Ele conhece essas autoras muito bem. Então, ele também pode trazer essas dimensões, tá? Desses problemas, porque esses problemas eles não são separados, não é assim, o Habermas fala uma coisa e ele não sabe desse problema, não, eles estão implicados, né? Tem uma implicação nesses autores que estão pensando questões éticas, questões contemporâneas. Eu acho que vocês vão gostar bastante e também a dimensão da filosofia antiga. Eu tenho um gosto especial por história, né, por questão da filosofia antiga, eu sempre gostei muito, assim, embora seja, entre aspas, menos filosófico, no sentido de produzir problemas contemporâneos, vocês podem encontrar também muita coisa para deslocar, né, nesse anacronismo controlado, como a gente falou, né. Aliás, uma das autoras que eu gosto muito, que são essas feministas do helenismo, é a Nicole O'Hara, né, a Bárbara Kazan. A Bárbara Kazan outro dia estava falando do Brasil, falando aquilo que a gente não pode, né, aquilo que a gente não gostaria que falassem do Brasil numa TV francesa, né? Então, a Bárbara Cassam conhece bem o Brasil e é uma autora muito interessante, mas ela estuda pensamento grego. Então, não significa também que você não pode ter uma dimensão de pensar esses outros, essas bordas, em outras áreas, né, em outros lugares, né? Então, ela não está pensando feminismo, né? Mas está, né? Porque pensa a questão da cidade grega, né? De onde as mulheres estavam, enfim. Então tem toda essa dimensão que eu acho bem interessante. São autoras bem interessantes também, tá? Então, não sei se vocês têm alguma questão. Não é isso, tá? Vou fechar aqui, né? Eu tinha alguma coisa para falar. Então, vai ter esse evento aí das mulheres que eu queria falar para vocês, que eu acho que pode interessar a todos, tá? Enfim, eu sinceramente não sou uma pessoa muito de separar, assim, eu nunca faria um evento só com mulheres, tá? Mas é a minha questão, eu tô até no evento, tá? Mas, assim,
eu faria um evento talvez sobre as questões da escrita, mas juntando um pouco. Eu acho que essa nova história, essa nova historicidade da filosofia, que inclui o discurso feminista, ela ganha muito corpo quando a gente inclui também as outras questões que vêm a reboque do colonialismo, dos outros povos, porque senão eu acho que ela fica um pouco estéril. Então eu acho que são questões imbricadas, que vêm juntas, né? Que caminham juntas, né? Não é uma coisa ou outra. Então no Brasil elas são questões absolutamente fundamentais, né? Então não estou nem dizendo. Mas queria convidar vocês, então, para esse evento, e é isso, assim, eu acho que agora terminar o semestre, né, e voltamos aí dia 19 de julho para o próximo semestre. Manda de novo o... Sobre o evento, acho que eu não vi. Ah, tá, eu mando. Na verdade, eu mandei para vocês, o pessoal não é muito bom de divulgação. Eu mandei para vocês o Instagram deles, eu mando aqui, peraí, deixa eu achar. Que no Instagram tem. Na verdade, vocês não podem participar, vocês, quer dizer, não sei se vocês já fizeram pós-graduação, porque é um evento para pós-graduação, né? Na verdade, não, enfim, deixa eu ver se eu acho que. Não fui eu que. É um evento que vem da pós-graduação, inclusive porque é ligado a professores da pós-graduação só, né? E então é feito para pós-graduandas, muito embora muitas graduandas estejam participando da parte de divulgação mesmo, né? Porque de divulgação, de organização, porque vocês vão descobrir que nós somos poucas, né? Nós não somos muitas, principalmente em algumas áreas. Em algumas áreas são mais, algumas áreas são mais masculinas, né? E isso é óbvio que é uma criação que não tem nada a ver com a essência do feminismo, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas algumas áreas são marcadamente masculinas, né? Tanto que a gente estava falando nesse grupo, eu estou procurando, tá? Por isso que eu estou falando as coisas assim. A gente estava falando nesse grupo que a maior parte das pesquisas de pós-graduação são na área de ética e estética e política, né? Porque tem professoras, claro, né? Isso que acho que tem a ver também, né? Mas também porque é um pouco como você falou, você dissesse que essas áreas menores, por exemplo, ensino sempre foi uma área meio de mulher, né? Então são alguns preconceitos, né, do que é o eterno feminino, e tal, que se repetem muitas vezes, né? Eu acho que é uma coisa a se pensar também, né? Não que assim, eu mesmo não tenho muito interesse nas áreas mais masculinas, né? Eu trabalho bastante com epistemologia, na verdade, né? Achei. Como é que eu faço para eu vou encaminhar para vocês lá, tá? Aqui. Encontro de filósofos. Será que abriu? Abriu Encontro de pesquisadoras na filosofia. Aí tem a submissão e depois vocês vão ficar sabendo quando vai acontecer o evento, tá? Isso não tem a ver com a essência, tem a ver com o lugar que te dão desde o começo. Eu sei de gente que foi, gente, mulheres, né? Que foram trabalhar nessa área mais próxima à lógica, que são consideradas masculinas, e se sentia assim um pouco, mas inclusive porque o pessoal da política acha que isso é apolítico, então fica, mas você devia estar trabalhando com questões do feminismo, tal, não, mas eu quero estudar lógica, eu quero estudar matemática, né? Então eu acho uma liberdade, né? Que a gente tem que ter, nem toda mulher tem que estudar necessariamente filosofia feminista, né? Sabe, enfim, nesse sentido, né? Então são coisas que vocês vão descobrindo aí, e os meninos também, tá? Não gosto de separar, porque eu acho que é por isso que eu acho que assim, eu quis trazer o discurso feminista como um exemplo, e por isso que eu comecei falando do pós-moderno, desses outros problemas que a filosofia parecia que não comportava e que hoje em dia estão batendo a nossa porta. Eu não sei se a filosofia tem respondido bem, tá? Enfim, às vezes eu acho que, bom, não vou nem falar porque isso é polêmico, mas às vezes, enfim, eu acho que outras áreas estão dando conta muito melhor. Mas várias questões estão aí nessas bordas dessa historicidade, né? As questões da colônia, as questões de raça, as questões de gênero, enfim.
as questões religiosas que estão ali, né, sempre borbulhando, né, que a filosofia sempre deu conta delas, mas agora elas estão tomando outra cara, né, tomando outra característica. Então sempre foi uma questão que a história da filosofia ela simplesmente pavimentava, né? Então, tá, não é isso. Agora essas questões voltaram e elas estão ganhando espaço realmente no discurso da filosofia, ganhando visibilidade, inclusive, né? Hoje em dia se fala, né? Por que nós não temos professores negros? Porque nós temos, tá? Não é que nós temos. Mas por que só 6 mulheres em 39 professores, né? Mais de 39. A gente tem inúmeros professores, vocês não vão conhecer todos, porque tem os professores pós-doc, são todos homens, tudo é muito homem. São 6 professoras, porque dessas 6 professoras você sempre tem aquela área que é circunscrita, né, o cercadinho das mulheres, né, que é ensino, né, que é estética, né, como se nós fosse uma espécie de dona de casa do departamento, quais são os cargos que as mulheres assumem ou não, né, enfim, quando assumem o que acontece, são questões que estão agora muito no debate aí, não estou falando só do departamento, estou falando da filosofia. A filosofia no Brasil e depois as outras áreas também junto, mas a filosofia ela é uma área de humanas que está muito próxima das exatas. Ela é quase uma área de exatas, né? De filosofia pura, de ciência pura. Então ela tem as mesmas características, né? De poucas mulheres, né? Então eu acho que são questões que vocês vão ver também e todos convidados, tá? Não estou de forma alguma separando, segregando, ou ai, não, você não pode falar disso. Eu, pelo menos, não vejo assim. Já aconteceu aqui no departamento mesmo, de um professor que é conhecedor das teorias feministas, mas você é um homem, né? Enfim, né? Enfim, sei lá, né? Eu acho que aí, eu não sei, eu não concordo, não é a minha posição, mas entendo também que tenha se falado isso, mas, né, são questões, né, são questões que eu acho que estão aí, são questões que estão postas para a filosofia, eu acho que são questões aí que vocês vão lidar com elas em vários níveis, no nível teórico, que eu acho que é o mais interessante, mas também no nível, como disse a Raquel, de uma espécie de socialização na área, né, na grande comunidade científica, né, não é que também não é uma coisa externa à construção da filosofia, né? É algo que está ali implicado, né? Nos movimentos, de como as coisas circulam, né? Então, acho que são questões bem, bem importantes que eu queria simplesmente, bem, bem raso mesmo, que eu estou falando, apresentar a vocês para essa dimensão, tá? Claro que essa dimensão então Kant eu não vou estudar porque Kant não interessa o feminismo. Não é exatamente isso. Exatamente, você pode fazer uma leitura que aproxima exatamente dessas questões, ou não, ou você pode criticar. A gente tem que conhecer essas teorias e lidar com elas, do mesmo modo como a gente lida com todos os outros textos de filosofia. Né? Aí eu acho que a gente tem que também ter uma certa segurança, que eu acho que a gente está ganhando, tá? Porque antes tinha muito essa coisa que as pessoas falavam, é uma militância. É claro que tem um nível de militância, né? Assim, né? Em toda essa fala minha, na que a Raquel falou, ou quando a gente vai falar de filosofia africana, ou quando a gente fala de filosofia de colonialismo, de filosofia contra esse colonialismo, tudo é lógico que a gente tem um certo nível de que a gente está falando de um determinado lugar. Só que eu acho que a gente está precisando ganhar também na área esse espaço de um debate que é um debate como esse aqui, que é um debate que vamos pôr aqui as questões na mesa e vamos, né? E vamos seriamente, não que eu não estou dizendo que não tem seriedade, mas assim, não sei se eu consigo explicar. Eu acho que a gente tem que começar a tomar isso como questão mesmo, né? Todos nós, né? Porque então fica um pouco assim, as meninas lá discutindo o feminismo, que bonitinho, que fofo. Assim, os meninos lá estão discutindo, que fofinho, né? Não é isso, né? Não é. Ou se você também não quiserem discutir essa questão, meu interesse, como eu falei, meu interesse é estruturalismo francês, meu interesse é filosofia antiga, meu interesse é lógica, eu acho que são coisas que estão aí, eu só estou querendo realmente apresentar.
Então, gente, espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouco tanto os modos de lidar com a filosofia, quanto a comunidade científica da qual o nosso departamento é um representante sui generis, eu falo para vocês, da comunidade científica brasileira, porque é um departamento muito plural, muito mais que vários outros que eu conheço, porque tem professores que a gente pode chamar de analíticos, tem professores que vieram de uma linhagem de pensamento americano, anglo-saxão, então estão muito mais próximos dessas vertentes. Vocês têm professores ligados a esse modo mais francês da leitura estrutural, também, então vocês têm tudo isso convivendo, né? Então eu acho que isso é muito rico para vocês aproveitarem. Começar a conhecer aí, e por isso também que eu trouxe o João aqui, porque hoje ele não está, mas para ser o monitor, assim, a Vanessa, porque eu acho legal, porque vocês conversarem entre vocês também, né? Não é fofoca, mas é uma troca em outro nível, porque eu também conheço os meus colegas num certo nível. E aí, essa troca, que é o que ele falou, né? Não é um professor é melhor que o outro. É assim, olha, esse aqui fala aí, sei lá, é vocês conhecerem, saberem, é o grande mapa, né? O mapa, porque vocês não vão fazer aula com todos os professores, são vários, são muitos mesmo, né? São, às vezes, se mapear um pouco, aquele professor que você quer muito ouvir, sabe? Então, né, não perder aquela disciplina que depois não vai dar mais, não sei. Então, também tem essas coisas, tá? Mas, uma questão, galera, vou parar de gravar, porque senão daqui explode.